O texto defendido pelas testemunhas de Jeová de que existe um escravo fiel e discreto, ou seja, que existe homens na terra que representam a Deus, a maioria já sabem que se trata desse texto aqui. É Mateus 24, 45 até o 47. Esse texto mesmo que nós vamos ler e que o mesmo diz o seguinte: quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo-vos a verdade, a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Bom, já podemos desmarcar aqui e vamos pensar um pouco nesse texto. Primeiro, para quem ele estava falando, a quem se aplicava. E o mais importante, era uma profecia ou era apenas uma ilustração ou uma parábola? Vejam em qual se enquadra mais. E ainda há um outro motivo dele falar isso. Qual era? É o que vamos ver baseando em outras palavras que estão dentro desse mesmo contexto. Notem que quando ele diz quem é o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para dar-lhes o alimento no tempo apropriado, lógico que ele está fazendo uma ilustração, ou uma parábola, uma comparação. Por quê? Porque naquele tempo, os donos dos escravos, né, o amo, ele viajava, talvez para cuidar de algum assunto, e quando ele chegava, ninguém sabia, porque naquele tempo não tinha como avisar, não havia meio de comunicação como o telefone que existe hoje. Então, o dono podia chegar tanto de dia como tarde de noite, ou talvez de madrugada até. Bem, mas para quem foi falado essas palavras? O próprio texto já está dizendo: digo a verdade a vocês. Quem eram vocês naquele caso? Eram os apóstolos que estavam ali. Mas essa palavra poderia aplicar praticamente a qualquer outro, não é? Porque todos os que eram discípulos de Jesus, ou que viessem a ser, estaria enquadrado dentro desse propósito, certo? Por quê? Porque ele faz aqui uma comparação, uma ilustração, dizendo que diz que o que é que eles tinham que fazer, no caso aqui o próprio escravo fiel e prudente. Tinha que dar, encarregou dos seus domésticos para dar-lhe o alimento no tempo apropriado. Certo? Então, os seus domésticos para dar alimento no tempo apropriado. Essa palavra alimento é que tem sido explorado desta maneira. Porque quando fala em alimento, é bom entender o seguinte, que o alimento, ele era, ou é ainda, né, praticamente, o meio de vida de pessoas. E naquele tempo, alimento não era como hoje, que você vai no supermercado e já traz a compra praticamente feita para casa.
coloca no fogão ou talvez no micro-ondas e já está pronto. Não. Quando lá eles tinham que preparar um alimento, às vezes tinham que, se não tinha já à disposição a farinha, tinham que moer a farinha, preparar, né, fazer o pão, esperar crescer para depois assar. Então era um trabalho árduo. Então por isso que o alimento naquele tempo era uma das coisas mais difíceis até, podemos dizer, porque exigia esse esforço. Então, Jesus não está falando aqui de um alimento espiritual. Não. Embora pudesse, sim, ser aplicado nesse sentido. Mas não especificamente. Mas para entender a parábola, ou ilustração, é bom entender que ele estava falando de um costume naquela época, onde os amos viajavam e de quando voltavam não sabiam a hora. Então, imagine aquele que era encarregado dos outros escravos. Ele tinha que providenciar que houvesse alimento para todos, né? E como não era fácil, e também para quem? Para o seu amo. Porque quando o amo chega, ele não quer saber se ainda vai preparar ou não, se já está quase pronto. Ele quer já o alimento pronto, né? Talvez quentinho, já talvez. Então eles deviam manter sempre assim, com o alimento preparado para o seu amo. Se chegasse durante o dia, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, já eles deveriam estar preparados para dar aquele alimento para o seu amo. Então Jesus nada mais quis fazer aqui uma ilustração, comparando com o amo daquele tempo, mas a fim de tudo, ele diz o seguinte, que era o que isso aqui? Uma profecia, uma parábola ou um alerta, ou uma exortação. A gente poderia dizer mais que é uma exortação, embora fosse também uma ilustração ou parábola. Por quê? Então ele usou essa parábola para fazer o quê? O que ele já havia acabado de fazer nas palavras anteriores. Por exemplo, lendo aqui acima agora, ele faz uma comparação. E veja que novamente ele usa a mesma expressão aplicando aquele mesmo grupo de pessoas. Como ele diz aqui no versículo 43, que ele diz: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse em que vigília o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não imaginam. Essas, embora algumas outras Bíblias possam variar alguma palavra, mas o sentido é o mesmo. Por quê? Quando ele fala aqui antes de ele falar sobre a parábola do escravo fiel e prudente, ele falou sobre o quê? Sobre uma outra parábola, que era a parábola do ladrão. E olha que ele, quando ele antes dele completar, antes dele fazer a parábola do escravo fiel e discreto, o prudente, ele fala do ladrão. Por quê? Porque o ladrão é o que eu acabei de dizer, não é? Porque o ladrão, ele vem em que hora que o ladrão vem? Em que vigília, né? Se o dono da casa soubesse em que vigília o ladrão viria, ficaria acordado, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Bom, aqui está falando do ladrão. É a mesma coisa. Assim como a volta do amo se daria numa hora em que ninguém saberia, também o ladrão, ele vem na sua casa ou vem na casa de qualquer um, ele não fala que hora que ele vem.
Ele vem, como diz Jesus, na hora que menos espera. É o que acontece. Mas o que é que Jesus queria dizer com essas palavras do ladrão? Ele quis dizer uma coisa só. Por isso que falamos que ele estava aqui dizendo uma exortação. Porque diz, vocês também mantende-vos prontos. Por que vocês também mantende-vos prontos? É o mesmo sentido. Então, manter-se pronto é sempre disposto, acordado, consciente, com tudo em ordem. Isso significaria o quê? Estar vigilante, ou estar alerta. Né? Esta é a finalidade da parábola do escravo fiel e discreto. Não é? Era apenas um alerta para aquelas pessoas, para que elas se mantivessem acordadas, né? Sempre dispostas, sempre prontas para qualquer hora que seu amo chegasse. Mas no caso aqui era uma ilustração. E o amo, lógico, que é Jesus Cristo. Embora é usado de outra maneira, mas esse é o sentido. Como a gente sabe disso que ele está falando? Apenas e tão somente dando aqui uma exortação para que eles mantivessem alertas. Porque olha que quando ele fala aqui da parábola, depois da parábola do ladrão, depois fala do escravo fiel e prudente, e em seguida ele fala do escravo mau. Né? Veja que aí em seguida, no versículo 48, ele fala do escravo mau. É outra parábola. E o que é que ele quis dizer também com a parábola do escravo mau? A mesma coisa, porque ele virá num dia em que não espera, numa hora em que não se sabe. Esta é a ideia da parábola do escravo fiel e discreto. Por isso, os textos circundantes realçam isso, não resta dúvida, que era uma exortação. Tanto é que ele mesmo diz, né, logo em seguida, ele fala o seguinte: o que é que Jesus fala em sequência? Ele conta a história, ou melhor dizendo, a parábola agora do quê? De 10 virgens. 10 virgens. Então ele diz que 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. E aqui pode notar que tem até um asterisco indicando no pé da página que essa palavra lá quer dizer o quê? Prudente ou sábio. Então as virgens eram prudentes ou sábios, assim como o escravo fiel e discreto, porque discreto também quer dizer sábio. Então este é o sentido. E veja que esse mesmo capítulo, ele fala a mesma coisa quando ele em seguida ele menciona a chave para o entendimento da parábola do escravo fiel e discreto. Qual que é? É aqui mesmo, depois de ele contar a parábola das 10 virgens, ele resume nessas palavras no 25, Mateus 25, 13. Como que ele diz? Portanto, onde ele diz, portanto, mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Novamente, ele está referindo, ou usa a mesma expressão que ele usou aqui no versículo 50 do capítulo 24 de Mateus. Que virá num dia em que não espera e numa hora em que não sabe. Então, o sentido era esse, manter-se vigilante, porque não sabiam a hora que ele viria. Então, qual a conclusão que chegamos? Era uma profecia que haveria um grupo de pessoas na Terra para
ensinar a Bíblia para outras pessoas, Deus usaria um grupo de pessoas na Terra para ensinar a Bíblia ou as Escrituras a outras pessoas? É claro que não era essa a ideia de Jesus Cristo. Por quê? Porque note que ele diz assim, ó, vamos realçar novamente aqui a palavra aonde diz: digo a verdade a vocês. Vocês quem? Os próprios discípulos de Jesus Cristo. Então, esta era a quem se aplicava, a qualquer discípulo de Jesus. Se ele estivesse vigilante, fazendo o que era bom aos olhos de Deus, então ele seria considerado um escravo bom, um escravo prudente, um escravo sábio. Enquanto se não fosse, se ele deixasse, achasse, como no caso do escravo mau, que dizia o seguinte, que ele achava que o seu amo demoraria a chegar, né? E aí começaria a espancar os seus co-escravos. Então ele diz, você quer escrever no coração, meu senhor está demorando, né? É lógico que ele ia receber a recompensa de outra maneira. Então esta é a razão pelas quais Jesus falou essas palavras de Mateus 24, 45 até 47, que era esse mesmo sentido. Não tem como fugir do assunto se outras palavras ao redor, ou o próprio contexto, mostra que ele estava dando uma exortação e não fazendo uma profecia que as pessoas seriam ensinadas por um grupo de homens na terra. Isso jamais existiu na Bíblia. Então fica aqui o meu recado. Se você não entendeu, comente aí, ou se qualquer coisa se achou interessante, comentem também, e espero que vocês possam se inscrever no canal, e assim vamos procurar ajudar aqueles que ainda não entendem como que a torre de vigia manipula seus adeptos a seguir coisas que dá para entender com facilidade, mas eles preferem socar goela abaixo da maneira como eles querem. Então, vamos abrir os olhos e, se fizer isso, você também é um escravo fiel e prudente ou discreto, porque você está ajudando outros a se livrar desses ensinos que a torre de vigia põe e escraviza a milhares de pessoas na Terra. Então, por enquanto é só isso, e aguarde que em breve soltarei outro vídeo falando sobre as testemunhas de Jeová. Ok? Então, até lá.